Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Perguntas sobre o divórcio. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. A continência voluntária. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nascem assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Comentários dos pais da Igreja. São João Crisóstomo. O Senhor curava os homens, fazia-lhes o bem e, por meio deles, a muitos outros, porque a cura de uns lhes servia de ocasião para o conhecimento de Deus, mas não para os fariseus, a quem os milagres endureciam mais. Por isso segue: alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? São Jerônimo, para que capturassem como por um silogismo capcioso, de modo que o que quer que respondesse expoluía a armadilha. Porque, se dissesse que era lícito repudiar a mulher por qualquer causa e tomar outra, aparecia, segundo eles, o pregador da pureza dizendo coisas contrárias à pureza. E se respondesse que não era lícito por nenhuma causa repudiar a mulher, tê-lo-iam por réu de sacrilégio, e seria feito inimigo da doutrina de Moisés e de Deus. São João Crisóstomo. Vede como até no modo de perguntar aparece a malícia dos fariseus. O Senhor já lhes havia falado sobre esta lei, mas eles, como se nada se lhe tivesse dito, voltam a perguntar, crendo sem dúvidas que não recordaria o que lhes havia dito. Pseudo Crisóstomo. Assim como quando vedes que um homem frequenta a amizade dos médicos, compreendeis que este homem está doente, assim também, quando um homem ou uma mulher vos pergunta com frequência sobre repudiar sua mulher ou seu marido, sabereis que esse homem é um lascivo e essa mulher uma meretriz, porque a castidade se vê satisfeita no matrimônio, e a libertinagem é atormentada como que por um vínculo que a sujeita ao cônjuge. Sabiam eles que não havia mais causa razoável para repudiar a mulher que a desonra, mas forjavam muitas outras.
temeram, no entanto, encerrar-se dentro dos limites de certas causas, e não lhe perguntaram que causa bastava para repudiar a mulher, senão que fizeram-lhe uma pergunta geral, ou seja, se era lícito repudiar a mulher por toda classe de causa. Sabiam que a paixão não conhece limites, nem se circunscreve aos limites do matrimônio, senão que, quanto mais se exerce, mais se acende. Orígenes. Depois de o Senhor ter sido tentado, não há razão para que os seus discípulos, dispostos a ensinar, levem com indignação se forem tentados por certos homens. No entanto, o Senhor responde até mesmo aos tentadores com dogmas de piedade. São Jerônimo. De tal maneira o Senhor dirige sua resposta que transpõe a armadilha deles, aduzindo o testemunho das Santas Escrituras e da lei natural e colocando a primeira sentença de Deus diante da segunda. Por isso segue. Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Isso está escrito no princípio do Gênesis. E dizendo macho e fêmea, manifesta que devem se evitar segundos em lances, porque não disse macho e fêmeas, que é o que buscavam os que admitiam o repúdio da primeira união, senão macho e fêmea, a fim de que se unissem em um só consórcio. Rábano Mauro. Desta determinação salutar de Deus resultou que o homem abraça em sua mulher uma parte de seu próprio corpo, e não julga ser diferente dele o que compreende que foi feito dele mesmo. Pseudo Crisóstomo. Se Deus criou o homem e a mulher de uma só coisa com o objetivo de que fossem um, por que o homem e a mulher não nascem de um só útero, como algumas aves? Porque Deus criou o homem e a mulher para engendrar filhos, mas Deus ama a castidade e é o autor da continência. Por isso, não quis conservar em todos aquele modelo de vida, com o objetivo de que se alguém quiser se casar segundo a disposição da criação humana, saiba o que é um homem e uma mulher. E se não quer se casar, não tenha necessidade de casar-se por causa de um vínculo estabelecido desde o nascimento, para que não pareça prejudicar com sua continência a outro que não queira ser continente. Por essa razão, o Senhor manda que depois do matrimônio não se pode separar os dois esposos, sem que o outro consinta. São João Crisóstomo. Não só pelo modo com que Deus criou o homem, mas também pela lei, o Senhor manifestou que o homem e a mulher deviam estar unidos a um só cônjuge e que jamais deveriam se separar. Assim, pois, segue. E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. São Jerônimo. Ele disse à sua mulher, e não às mulheres. Depois acrescenta com toda clareza: e os dois serão uma só carne. Esse é o prêmio dos matrimônios, o fazer de duas uma só carne, isto é, fazer-se uma prole. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou também em uma só carne, isto é, na cópula carnal. Pseudo Crisóstomo. Se, pois, a mulher procede do marido e os dois são de uma só carne, o homem deverá deixar o pai e a mãe, e a união entre os irmãos e irmãs deveria ser maior, porque estes vêm dos mesmos pais, enquanto que os primeiros de pais distintos. Mas o amor do matrimônio é maior porque a instituição de Deus é mais forte que a força da natureza, e os preceitos de Deus não estão sujeitos à natureza, senão a natureza obedece aos preceitos de Deus. Os irmãos, ademais, procedem de um só, para se dirigir a distintos caminhos. O homem e a mulher, pelo contrário, nascem de pais distintos, para se reunir em um só destino. A ordem da natureza também segue a ordem de Deus, porque o que é para as árvores a seiva é para os homens o amor. A seiva sobe desde a raiz até o talo, e na terminação deste vai até a semente. Por isso, os pais amam e não são amados do mesmo modo pelos filhos, porque os filhos não transmitem seu carinho aos pais, senão que o transmitem aos filhos que devem engendrar. Isto é o que significam as palavras: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher.
São João Crisóstomo. Vê a sabedoria do mestre. Quando foi perguntado se era lícito, não respondeu logo em seguida, não é lícito, a fim de que não se assustassem, mas estabeleceu isso mesmo, provando-o. No princípio, o Criador fez o homem e a mulher e não os uniu simplesmente, senão que mandou que deixassem o pai e a mãe. E não disse simplesmente que se fosse o homem com sua esposa, mas que se unisse a ela, manifestando neste modo de falar a indivisibilidade. E acrescentou que se trata de uma união mais estreita, dizendo: e os dois serão uma só carne. Santo Agostinho. No entanto, como atesta a Escritura que estas palavras foram ditas pelo primeiro homem, é preciso entender o que diz o Senhor, que foram ditas por Deus, no sentido de que Adão, no êxtase que havia precedido, pôde dizê-las por inspiração e como profeta. Remígio de Auxerre. O apóstolo diz: grande mistério é este, eu o entendo em relação a Cristo e à Igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando desceu dos céus à terra, de algum modo se pode dizer que deixou o seu pai e abandonou sua mãe, isto é, a sinagoga, por causa de sua infidelidade, e que se uniu à sua esposa, ou seja, à Santa Igreja, e que são dois em uma só carne, isto é, Cristo e a Igreja em um só corpo. São João Crisóstomo. Depois que o Senhor citou as palavras e os feitos da antiga lei, ele mesmo, com autoridade, dá a interpretação dessas palavras e feitos e afirma sua lei dizendo: de modo que já não são dois, mas uma só carne. Assim como dos que se amam espiritualmente se diz que tem uma só alma, a multidão dos que criam tinha um só coração e uma só alma. Da mesma maneira se diz do esposo e da esposa que se amam carnalmente, que são uma só carne. E assim, como a coisa suja cortar a carne, também é iníquo separar-se da mulher. Santo Agostinho. Disse também que são uma só coisa, seja pela união, seja pela origem da mulher, que foi feita da costela do homem. São João Crisóstomo. Por fim, Deus também ordenou esta união, dizendo: portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar, mostrando nestas palavras que repudiar a mulher é um ato contrário à natureza e à lei. Contra a natureza, porque, desde logo, fica dividida uma só carne. Contra a lei, porque, mesmo tendo Deus feito a união e ordenado que não fosse separada, a esposa é repudiada. São Jerônimo. Deus os uniu fazendo do homem e da mulher uma só carne. Logo, o homem não pode separá-la, mas somente Deus. Porém, o homem faz a separação quando, por desejos para com outra mulher, repudia a primeira. E Deus faz a separação da união que havia estabelecido quando, por nosso consentimento e com o objetivo de servir a Deus, temos a nossa mulher como se não a tivéssemos. Santo Agostinho. Eis aqui os judeus, que julgavam estar agindo de acordo com a lei de Moisés quando repudiavam a mulher, refutados pelos livros de Moisés, segundo os quais a esposa não deveria ser repudiada. Também conhecemos pelo testemunho de Cristo que Deus fez o homem e a mulher e os uniu. Desta maneira, ficam condenados os maniqueus que, opondo-se ao Evangelho de Cristo, negam esta doutrina. Pseudo Crisóstomo. Esta interpretação da castidade é dura para os fornicadores, mas não podem responder nada contra a razão e, no entanto, não consentem em crer na verdade. Por isso, reúnem-se sob a proteção de Moisés, como homens que, para sustentar uma causa perdida, se amparam nos poderosos, para que, não podendo sair triunfantes pela justiça, vençam ao menos pela pessoa. Por isso segue. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? São Jerônimo. Evidenciam a calúnia que haviam preparado, embora o Senhor não lhes tenha manifestado seu próprio parecer, mas recordou a história antiga e os mandamentos de Deus. São João Crisóstomo. Se o Senhor fosse contrário ao Antigo Testamento, não teria combatido em favor de Moisés, nem demonstraria a concordância do Antigo Testamento com aquilo que ele diz.
Mas a inefável sabedoria de Cristo os excusa em sua própria resposta. Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Desta maneira, salva a Moisés de toda a espécie de acusação e a faz recair toda sobre as suas cabeças. Santo Agostinho. Quanta dureza havia em seus corações quando não puderam ser convencidos pela imposição do libelo de repúdio, pelo qual estava aberto aos homens justos e prudentes em meio de discussões, a fim de que pudessem suavizar e vencer os ressentimentos que se opunham e receber ou renovar o amor conjugal. Por outro lado, com que velhacaria os maniqueus reprovam a Moisés a intenção de destruir o matrimônio pelo libelo de repúdio, e louvam a Cristo porque robustecia sua indissolubilidade. Assim sendo, segundo sua opinião sacrílega, eles deveriam louvar a Moisés por separar o que o diabo havia unido e vituperar a Cristo por assegurar as uniões que o diabo havia formado. São João Crisóstomo. Finalmente, como era importante o que o Senhor acabava de dizer, volta em seguida seus discursos para a antiga lei, dizendo: mas no princípio não era assim. São Jerônimo. As palavras "não foi assim" indicam, porventura, que Deus pode se contradizer, mandando antes uma coisa e infringindo depois esse mandamento com outro novo? Não devemos opinar dessa maneira, pois Moisés, ao ver que eram assassinadas as primeiras esposas por se desejar ter outras que eram ou mais ricas, ou mais jovens, ou mais belas, ou que os maridos se entregavam a uma má vida, preferiu ser indulgente com o divórcio a deixar que continuassem os ódios e homicídios. Considerai ao mesmo tempo que não disse o Senhor: pela dureza de vossos corações Deus vos permitiu, mas Moisés permitiu-vos, porque isto, segundo o apóstolo, era o julgamento de um homem, não uma ordem de Deus. Pseudo Crisóstomo. Disse muito bem que Moisés permitiu, mas não o ordenou, porque sempre queremos o que mandamos, mas o que permitimos concedemo-lo sem querê-lo, porque não podemos impedir inteiramente a má vontade dos homens. Permitiu-vos, pois, fazer coisas más, com o objetivo de que não fizesseis outras piores. Logo, Moisés, ao permitir que isto fosse feito, não vos mostrou a justiça de Deus, senão que tirou do pecado a culpa de pecar, de maneira que vos parecesse que, como se estivesseis agindo segundo a lei, vosso pecado não parecesse ser um pecado. São João Crisóstomo. Depois do Senhor ter calado os judeus, introduz com autoridade sua lei, dizendo: E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Orígenes. Alguém poderia crer que Jesus, pelas palavras "todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição", permitiu repudiar a mulher, como Moisés o permitiu, por causa da dureza do coração dos judeus. Mas a isto se deve responder que se, segundo a lei, a mulher adúltera era apedrejada, não é sob o nome deste crime que se deve compreender a expressão "coisa vergonhosa", pela qual Moisés permitiu o libelo de repúdio. E, com efeito, no caso de adultério, não era oportuno dar o libelo de repúdio. Mas talvez Moisés tenha chamado todo tipo de culpa da mulher de coisa vergonhosa, a qual, se fosse cometida pela mulher, daria ensejo ao libelo de repúdio. Deve-se indagar também o seguinte: se somente por causa da fornicação ordena o repúdio da mulher, que deve ser feito se a mulher não praticou fornicação, mas outra coisa mais grave, como um envenenamento ou assassinato de um dos filhos? Mas o Senhor, expondo o assunto em outra parte, disse: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, expõe-na ao adultério, isto é, dando-lhe ocasião de segundas núpcias. São Jerônimo. Somente a fornicação, pois, vence o carinho pela esposa. Quando ela dividir uma única carne e separar-se de seu marido pela fornicação,
não deve ser retida, para que o homem também não fique sob a maldição de que fala a Escritura. O que possui uma adúltera é um estúpido e um ímpio. Pseudo Crisóstomo. Assim como é cruel e iníquo aquele que repudia a mulher casta, também é insensato e iníquo aquele que possui uma meretriz, porque é um patrono da torpeza aquele que encobre o crime de sua mulher. Santo Agostinho. Por outro lado, não será coisa vergonhosa nem difícil, mesmo depois de consumado e purificado o adultério, a reconciliação do cônjuge, porque pelas chaves do reino dos céus não há dúvida de que se faz a remissão dos pecados. Não de modo que, depois do divórcio do marido, a adúltera seja reconduzida ao estado anterior, mas para que, depois da união com Cristo, não seja mais chamada de adúltera. Pseudo Crisóstomo. Todas as coisas se dissolvem pelas mesmas causas que lhes deram origem. O matrimônio, por seu turno, não é feito pelo ato sexual, mas pela vontade, e por isso não é a separação dos corpos que o dissolve, mas a separação da vontade. Por isso, se um homem deixa sua mulher e não toma outra, ainda é marido dela, porque, mesmo que esteja separado dela no corpo, no entanto, ainda estará unido a ela pela vontade. Logo, tomando a outra, repudia completamente a primeira. Por isso não diz o Senhor: o que repudia sua mulher comete o adultério, e sim o que casar com outra. Rábano Mauro. Por conseguinte, para repudiar a mulher, há somente uma causa carnal, a fornicação, e somente uma espiritual, o temor de Deus. Mas não há nenhuma causa para casar com outra mulher, vivendo ainda a primeira. São Jerônimo. Poderia suceder que alguém caluniasse a sua mulher inocente e, por causa de um segundo matrimônio, lançasse um crime contra o primeiro. Por isso o Senhor manda que o homem repudie sua mulher, de modo que, enquanto a primeira vive, não tenha outra. Além disso, porque poderia acontecer que, de acordo com a mesma lei, a esposa também repudiasse o marido com a mesma cautela, o Senhor preceitua que esta mulher não receba outro marido. E porque uma meretriz e aquela que foi uma vez adúltera não teme a desonra, preceituou ao segundo homem que não se case, de maneira que, se casar-se com uma tal mulher, estará sob o crime de adultério, de onde segue, e o que se casar com uma repudiada comete adultério. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ameaça ao que a toma por esposa, porque a adúltera não teme o opróbrio. São Jerônimo. Se a mulher não pode ser repudiada a não ser pela fornicação, é certamente uma carga pesada. Como há de se viver como uma esposa alcoólatra, colérica ou de maus costumes? Por isso, os apóstolos, ao ver o jugo pesado das esposas, manifestaram a perturbação de sua alma. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. São João Crisóstomo. Porque oferece menos dificuldades combater contra a concupiscência e contra si mesmo do que combater contra uma mulher má. Pseudo Crisóstomo. Mas o Senhor não disse que isso convém, senão que admite que não convém, mas considerou a fraqueza da carne. Por isso segue. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, ou seja, nem todos podem fazê-lo. São Jerônimo. E que ninguém creia que nestas palavras, mas só aqueles a quem é concedido, o Senhor quis falar da sorte ou do destino, de maneira que sejam virgens os que o acaso conduziu a isso. Pelo contrário, este dom foi dado por Deus àqueles que o pediram, aos que o quiseram e aos que trabalharam para obtê-lo. Pseudo Crisóstomo. Logo, não são capazes todos porque nem todos querem. O triunfo foi exposto à vista. Aquele que deseja a glória, que não pense no trabalho. Se todos tivessem medo do perigo, ninguém venceria. E o fato de que alguns abandonem seus castos propósitos não é razão para fazermos-nos mais preguiçosos na virtude da castidade. Assim também como os que sucumbem na batalha não devem ser causa para que os demais desanimem. Por conseguinte, nas palavras
Aqueles a quem é concedido, o Senhor manifesta que não podemos nada sem o auxílio de sua graça, que jamais se recusa a dar ao que a deseja, segundo aquelas palavras do Senhor: pedi e vos será dado. São João Crisóstomo. Em seguida, o Senhor, a fim de manifestar a possibilidade neste assunto, diz: com efeito, há eunucos, que é como se dissesse: imagina, se tivesses sido cortado por outros, que farias? Estarias certamente privado do prazer e não terias a recompensa. Pseudo Crisóstomo. Assim como a ação involuntária não é pecado, também a justiça não se consuma na obra se a vontade não estiver presente. Em consequência, a continência gloriosa não é aquela que não pode ser transgredida por causa da debilidade do corpo, mas aquela abraçada pela vontade de um santo propósito. São Jerônimo. O Senhor assinalou 3 classes de eunucos, 2 delas carnais e a terceira espiritual. Os primeiros são os que nasceram assim do ventre de suas mães. Os segundos são os que foram mutilados pelo cativeiro ou para os prazeres das grandes damas. E os terceiros, os que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, e os que, podendo ser varões, fazem-se eunucos por amor a Cristo. A estes últimos lhes está prometida uma recompensa, mas aos outros, a quem a necessidade e não a vontade os fez castos, nada se lhes deve. Santo Hilário de Poitiers. No primeiro, que nasceu eunuco, nos mostrou o Senhor o que faz a natureza. No outro, isto é, o que foi feito eunuco, o que faz a necessidade. E no terceiro, mostrou o que faz a vontade, que pela esperança do reino dos céus decretou que seria assim. Pseudo Crisóstomo. O fato de alguns nascerem assim ocorre pela mesma razão pela qual também nascem pessoas com 6 dedos ou 4, porque se Deus, ao formar o princípio da natureza, houvesse estabelecido uma ordem sempre imutável, a operação de Deus seria afastada do olhar de todos em direção ao esquecimento. Por isso, de tempos em tempos, a natureza das coisas é subvertida contra a sua própria natureza, para que Deus seja sempre lembrado como autor da natureza. São Jerônimo. Também podemos explicar tudo isso de outra maneira. São eunucos desde o ventre de suas mães os que são de natureza fria e sem apetite pelos prazeres. E os que o são por tê-los feito os homens são os que os fariseus reduziram a este estado, ou os que se afeminam para dar culto aos ídolos, ou os que, por uma crença herética, simulam a castidade, tendo a aparência de sinceridade religiosa. Mas nenhum destes, exceto os que se castraram por Cristo, consegue o reino dos céus. Por isso segue. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Consulte cada um as suas forças para ver se pode cumprir os deveres da virgindade e do pudor. A castidade por si mesma é suave e atrativa para qualquer um, mas se deve consultar as forças para que, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Esta é a palavra do Senhor, que exorta seus soldados, inflamando-os em direção ao prêmio do pudor, como se dissesse: o que puder lutar, que lute, vença e triunfe. São João Crisóstomo. Nas palavras que a si mesmos se fizeram eunucos, o Senhor não expressa a amputação dos membros, mas dos maus pensamentos, pois é sujeito à maldição aquele que se mutila, porque se coloca ao nível dos homicídios, favorece os maniqueus, detratores das criaturas, e age tão iniquamente como nos países onde se mutilam a si mesmos. É uma tentação do demônio amputar algum membro, e os que fazem tal coisa não acalmam os estímulos da concupiscência, mas, pelo contrário, se irritam mais. Porque as fontes do esperma que há em nós vêm de outra parte, do desejo incontinente, em especial, e da alma negligente. Mas, se a alma for sóbria, o movimento natural não nos será nocivo, porque a amputação do membro nem sujeita às paixões, nem nos deixa tranquilos, nem é como freio posto ao pensamento. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.
Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.